Oi, galerinha, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos tratar das noções gerais de dois modos de proteção do meio ambiente manifestadas pela corrente do preservacionismo, que defende a mínima intervenção humana possível ou a não intervenção no ecossistema natural, e do conservacionismo, que defende uma intervenção controlada que não represente risco à proteção ambiental, ao mesmo tempo que as pessoas possam usufruir do espaço natural para fins de lazer, de moradia e mesmo de trabalho. Discutimos no vídeo sobre antropocentrismo e ecocentrismo o ponto de referência para protegermos o meio ambiente. Enquanto para a visão antropocêntrica devemos cuidar do meio ambiente tendo em mira a sobrevivência da espécie humana, a visão ecocêntrica amplia essa finalidade, já que a proteção do meio ambiente seria uma razão em si mesma, ou seja, todos os seres vivos seriam sujeitos de direito a pleitear viver em sadias condições de vida aqui na Terra. A proposta da nossa discussão de agora é recuperar essa reflexão, mas discutirmos de que modo praticar a proteção do meio ambiente, especialmente quando lidamos com ecossistemas, isto é, com um conjunto de seres vivos que habitam em uma determinada região e interagem entre si e com os seres não vivos, os seres abióticos. Entre exemplos de ecossistemas protegidos, podemos citar o bioma da Mata Atlântica, no Paraná, por meio do Parque Nacional do Iguaçu, o bioma do Cerrado, no sudoeste do Piauí, por meio da Estação Ecológica Uruçuí-Uma, e o bioma amazônica no estado do Acre, por meio da Reserva Extrativista Chico Mendes. Observa-se que para cada ecossistema foi fixada uma unidade de conservação diferente: Parque Nacional, Estação Ecológica, Reserva Extrativista, sendo que a peculiaridade entre elas reside no grau de intervenção humana permitida. Em algumas unidades, o acesso humano se restringe à pesquisa científica, já em outras, o manejo sustentável dos recursos naturais é permitido. É possível afirmar que a ideia por trás das unidades de conservação, cuja previsão legal é relativamente recente por meio da Lei Federal 9.985 de 2000, decorre do embate entre medidas preservacionistas e conservacionistas. Tratam-se de duas correntes que adotam como parâmetro a intervenção do homem em um meio ambiente natural, como nós já falamos. Enquanto a corrente preservacionista defende a intocabilidade do meio ambiente natural pelo ser humano, a corrente conservacionista defende a exploração do meio ambiente de modo controlado, respeitando a capacidade de regeneração da natureza. Sendo assim, a depender das condições de um determinado ecossistema e mesmo da raridade desse ecossistema nos dias atuais, a ocupação humana e a exploração dos recursos naturais podem pôr em risco ou não o equilíbrio ecológico e a biodiversidade. É necessário pontuar, assim, que a Constituição Federal admite medidas preservacionistas e conservacionistas para a proteção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Afinal, o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 225 elenca como responsabilidade do poder público a preservação dos ecossistemas e, quando houver intervenção humana, o controle do manejo. Nesse dever se apoia a Lei de Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a SNUC. Isso porque essa norma estabelece duas correntes de tutela dos ecossistemas. O primeiro gênero de tutela de caráter preservacionista é chamado de Unidade de Proteção Integral, onde se inclui o Parque Nacional, que nós falamos, e a Estação Ecológica. Normalmente, quase toda unidade de proteção integral deve ser de propriedade pública e não se permite a ocupação humana. No caso de haver propriedades privadas dentro do espaço delimitado de uma estação ecológica, por exemplo, esses imóveis devem ser desapropriados e a população deve ser realocada para outra localidade mediante o pagamento de indenização. Define o parágrafo 1º do artigo 7º da SNUC que o objetivo da unidade de proteção integral é preservar a natureza, admitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais, por meio do turismo e de pesquisa científica. Já a tutela de caráter conservacionista é conhecida como unidade de uso sustentável, onde se inclui a reserva extrativista. Nesse caso, a preocupação é compatibilizar o aproveitamento dos recursos naturais com a conservação do ecossistema.
Nem sempre esse tipo de unidade deve ser de domínio público. Há casos como a Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN, em que a propriedade continua como bem privado. Vale a pena mencionar que, no caso de reserva extrativista, a propriedade é pública, porém admite-se que as comunidades tradicionais mantenham suas atividades extrativistas e de agricultura de subsistência no local. Trata-se de uma forma de reconhecimento do uso harmônico, não destrutivo, que essas comunidades estabeleceram há gerações no meio ambiente natural. Como observação apenas, unidade de conservação não se confunde com terra indígena. As regulamentações são diferentes, mas na prática pode ocorrer sobreposição entre unidade de conservação e terra indígena. Um delicado desafio, ainda mais quando tratamos da unidade de proteção integral, onde, em regra, não seria tolerada a instalação humana. Em suma, entre as medidas protetoras do ecossistema, nos deparamos com tutelas preservacionistas, as quais advogam pela mínima intervenção humana possível, e as tutelas conservacionistas, as quais buscam conciliar usos compatíveis e sustentáveis à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo que o ordenamento jurídico brasileiro prevê as duas classes de proteção.